Então, olá para todos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Desafio Pré-Universitário Popular. E hoje aqui eu tenho o prazer de estar com vocês, né, nesse dia que hoje em dia fez um dia bem bonito, né, o primeiro dia da primavera, né? Então aí já estamos começando setembro. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu sou o professor Matheus, eu sou coordenador da área de Química, então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre um conteúdo um pouco mais específico relacionado ao Enem, que também cai no PAV, tá? Sejam bem-vindos. Vamos puxando a cadeira, ficando bem confortável, tá? Peguem o caderno, anotem tudo que for que vocês acharem pertinente, tá? Então, se vocês quiserem, coloquem seus nomes nas notas compartilhadas, certo? E só para lembrar também que esse vídeo, caso fique alguma dúvida, algum questionamento, né? Caso vocês tenham alguma dificuldade, queiram rever novamente, então esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube do Desafio para todo mundo que quiser rever, né, dar um repasse. E, professor, eu não consegui hoje acompanhar muito bem, eu estava um pouco distraído, não tem problema. Então, a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês no YouTube, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, né, que vocês tiverem de dúvida. Olá, Tânia, tudo bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui disponível, eu leio bate-papo, então é bem tranquilo, bem fluido, tá? É para ser uma conversa técnica, né? Porque a gente vai falar de química, sim, uma conversa técnica, mas a gente vai tentar lidar no mais tranquilo possível, certo? Caso vocês necessitem, é só digitar aí no bate-papo público que a gente resolve as questões referentes a dúvidas, questionamentos e qualquer coisa também nós temos monitorias. Então a gente vai ter os monitores de química, nós temos monitoras, né, que vão poder ajudar, auxiliar vocês nas dúvidas que vocês tiverem aqui nessa live, ok? Então, bora começar. Vamos falar um pouco hoje sobre um tema que eu gosto muito, tá? É um tema que envolve bioquímica, que também essa aula vai servir como subsídio para as aulas subsequentes, tá bom? Então, quando a Kelly for falar com vocês sobre carboidratos e lipídios, um pouco mais também sobre a parte de nutrição, né? A parte de saúde, por que que eu não posso comer tanta gordura, né? Tanto lipídio. O que é o lipídio propriamente dito, então, pessoal? Lipídio, propriamente dito, são as gorduras, certo? E o que é uma emulsão? Bom, uma emulsão é uma mistura de tudo que nós não conseguimos misturar naturalmente. Então, emulsões, né, são uma mistura do que é apolar com polar, certo? Então, são emulsões. A maionese, por exemplo, é uma emulsão, porque nós estamos colocando óleo ali, por exemplo, junto com o leite. Tá, mas se eu colocar óleo e leite, ela não mistura assim se eu não agitar. Então, eu tenho que promover uma emulsão, certo? Para que se tenha aquela estrutura bonita. Por exemplo, professor, eu não consigo tirar somente aquela panela, aquela frigideira está cheia de óleo e eu não consigo tirar a gordura. O que eu faço? Eu utilizo um detergente, que nós chamamos de tensoativos, tá? Então, tudo isso nós vamos dar uma pincelada na aula de hoje, que vai ser sobre lipídios, que justamente o que? É a gordura, tá? Então, gordura, óleo, tá? Fazem parte dos lipídios, e a gente vai ver também essa propriedade de como que a gente mistura esses lipídios, o lipídio com a água. O lipídio ele é apolar, ao passo que a água ela é polar. Mas então, professor, eu lembro que o senhor falou lá na aula de hidrocarbonetos que polar não mistura com apolar. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Não há como misturá-los sem alguém para fazer o meio de campo, sem alguém para poder interagir tanto com o óleo quanto com a água. É isso que nós vamos ver hoje, certo? Então vamos lá para a aula de química do desafio online para vocês aí que querem tirar um notão na área de exatas. Vamos lá. Então, ciências da natureza.
Então, quem são os lipídios? Os lipídios são compostos quimicamente diversos. Então, existe uma gama enorme de lipídios, né? Aqui tem a foto de uma coisa muito rica ultimamente, né? Porque o óleo está quase R$ 6. Então, a gente pode ver que aqui, né, nós vemos justamente o óleo de cozinha, que nada mais é do que um lipídio, né? A maioria pode ser um lipídio de soja, né, que é a maioria que nós vemos hoje, um lipídio de girassol, arroz, né? Então, diversos óleos. Então, a pessoa está vendo bastante hoje que não somente o óleo de soja pode ser consumido, né? Então, as pessoas estão conhecendo outros tipos de óleos justamente por causa do grande de uma grande quantidade de, como eu vou dizer assim, do preço do óleo está muito alto, do óleo de soja. Então, o pessoal está começando a ver o óleo de girassol, o óleo de arroz, né? Então, a gente pode ver que existe uma gama enorme, enorme de óleos, uma gama enorme de gordura, né? Então, a gente pode ver, nós temos a banha de porco, que é um tipo de gordura, um tipo de lipídio. Nós temos, o óleo, gordura de coco, né? O pessoal gosta de passar no cabelo, né? Ceras também são considerados lipídios, né? Então, existe uma gama enorme de compostos que são lipídios, né? Eles são quimicamente extremamente diversos, né? E ele tem essa grande, vamos dizer assim, tomar uma aguinha aqui, uma grande, como é que eu vou dizer? Uma característica essencial do lipídio, tirando os fosfolipídios que nós vamos ver posteriormente, eles são que insolúveis em água, certo? Então eles são insolúveis em água, eles não se misturam com a água, tá? Então essa é uma característica que vocês têm que olhar na prova e pensar, não, quando fala em lipídio, ele é o quê? Apolar, certo? Ele é apolar, ele não mistura com a água. Então ela é insolúvel em água, certo? Outra propriedade bem legal do lipídio é que ele é menos denso que a água, tá? Então ele é menos denso. Olha só, quando a gente vai cozinhar, por exemplo, vou cozinhar, não se coloca óleo em massa, né? O pessoal fala que não se coloca óleo em massa porque o molho não gruda na massa, tá? Então vamos citar outra coisa. Eu vou cozinhar, vamos supor, uma beterraba. Eu quero colocar óleo por um motivo. Esse óleo não fica em cima. Sim, isso é uma propriedade do lipídio, que ele é menos denso que a água, tá? Então ele é menos denso que a água. Logo, ele vai ficar o quê? Na parte de cima, superficial, tá? Então ele é menos denso que a água. Ele não mistura com a água e ele é menos denso que a água. Então a gente pode ver aqui que o óleo, né, vai ficar, ou a gordura, ele vai ficar na parte de cima, certo? Então, qual é a diferença entre polar e apolar? Bom, eu falei para você já que os lipídios eles são apolares, tá certo? Bom, os lipídios eles são apolares ao passo que a água ela é polar. A água ela tem uma seguinte estrutura. Ela tem um átomo de hidrogênio aqui, outro átomo de hidrogênio e ele é ligado com um átomo de oxigênio. Bom, molécula de água, bem simples, né, pessoal? H2O. Tranquilo, maravilhoso, beleza. Agora nós temos o quê? Que para nós falarmos que a água é polar, ela precisa ter o quê? Polos. Então aqui o oxigênio, ele é um mais eletronegativo, tá? Então ele forma um polo eletronegativo. Ao passo que aqui deste lado nós temos o hidrogênio, que ele é mais eletropositivo. Então, logo nós fazemos um polo positivo. Então, a gente pode notar, pessoal, que a água, né, ela tem essa configuração. Então, nós temos um oxigênio no meio e, ó, como se fosse, olhem para a câmera. Vou tentar demonstrar para vocês. Olhem para a câmera. A minha cabeça é como se fosse o oxigênio. E os hidrogênios, eles ficam assim, como se fosse o punho das minhas mãos, tá? Eles ficam nesta configuração. Então, aqui nas minhas mãos, nós podemos ver que nós temos um polo positivo. Ao passo que a minha cabeça, né, vocês podem ver aqui, ó, minha cabeça é o oxigênio, então ele é um polo negativo, tá? Por isso que nós podemos dizer que a água, ela é uma molécula polar.
tá bom? E os lipídios, eles são apolares, tá? Eles não fazem esse tipo de interação, eles não têm esses polos, tá? Eles têm algumas forças eletromagnéticas, né, ali eletrônicas, na verdade, ao longo da sua estrutura, porém não é forte o suficiente para criar esses polos. Logo, a gente fala que os lipídios, eles são o quê? Apolares, eles não possuem essa diferenciação de polos como a água tem. Vamos lá na água de novo, olha aqui, ó. A água tem esse polo aqui que é mais eletropositivo, ao passo que aqui na cabeça nós temos um oxigênio. E esse oxigênio é um polo eletronegativo. Então, vai formar uma zona que é mais positiva e uma zona que é mais eletronegativa. E aí nós vamos formar os polos, diferentes polos. Por isso que a água, ela é polar. Beleza? E aí nós temos uma propriedade de química que nós falamos e que é muito comentada na área de química, que semelhante dissolve semelhante. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se nós temos algo polar, tá? Ele vai dissolver algo polar. Se nós temos algo apolar, nós vamos dissolver com algo apolar, tá? Nós já havíamos falado um pouquinho disso nas aulas de hidrocarbonetos. Vamos retomar lá então o que, que nós falamos nas aulas de hidrocarbonetos. Nas aulas passadas que nós vimos que os hidrocarbonetos, que são os derivados do petróleo, eles são o quê? Apolares, eles não formam esses polos. Então, eles são apolares. Apolar somente dilui com apolar. Se eu pegar, por exemplo, a gasolina e colocar água nessa gasolina, nós vamos ver que ela não se mistura, tá? Então, ela é um hidrocarboneto e ela é apolar e ela não vai diluir com água. Mas agora vamos pegar o sal de cozinha, por exemplo, o NaCl. O NaCl, ele tem essa mesma propriedade da água. Vamos lá, NaCl, sal de cozinha, certo? Então, o cloro, ele vai ser mais o que? Eletronegativo. Ao passo que o sódio, né, ele vai ser mais eletropositivo, tá? Então, aí nós temos que o sal de cozinha, sim, ele vai se misturar com a água, né? A gente pega o sal de cozinha e vai misturando com a água, é bem tranquilo, né? Facinho, vamos fazer um soro, por exemplo. Então, nós temos que o soro, a gente vai colocar sal, açúcar e tudo vai se diluir ali, porque eles têm essa característica de ser, desculpa, de ser polar, tá? Assim como a água. Então, os lipídios, eles são apolares, ao passo que a água, ela é polar. Logo, nessa estrutura que ele se encontra, ele não consegue interagir com a água. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Eles são apolares, eles possuem essa seguinte estrutura. Ai, professor, já começou. Olha isso. Gente, calma, simples, tranquilo, tá? Vamos analisar quimicamente agora nessa aula tudo isso em passos, tá? Bem tranquilo. Você olha assim na hora da prova e começa, nossa, vai bater um desespero, eu não sei mais o que, que eu tô fazendo, eu não entendi mais nada. Calma, calma, gente. Primeiro, o que vocês precisam entender? Essa é que nós chamamos a estrutura de linhas, né? Então, cada coisinha, né? Cada linhazinha, coisinha, ótimo. Cada pontinho aqui é um carbono, tá, gente? Então não se apavorem se vocês olharem essa estrutura de linhas, que ela é simplesmente para melhorar a vida de vocês, tá? Aqui cada pontinho é um carbono. Ai, professor, tá, mas o que que é isso aqui? Lembra, gente, as nossas duplas ligações, tá? Vou apagar aqui para vocês. É como se o carbono na verdade, quando o carbono está ligado a outro carbono. Então, nós temos essa configuração. Isso, gente, em vermelho aqui, que eu estou mostrando para vocês, é igual a essa estrutura aqui, tá, gente? Então, é bem tranquilo para vocês entenderem, tá? Bom, os lipídios, eles têm essa composição, tá? E o que que é? O que que são quimicamente os lipídios? Eles são moléculas, né, bem grandinhas, como a gente pode ver aí como um exemplo, tá? São moléculas grandes
constituídas principalmente de carbono. Então, quando eu falo em carbono, a gente fala de química orgânica, né, gente? Então, lipídio é bioquímica e química orgânica, basicamente, tá, gente? Então, basicamente formados de carbono, tá? Então, olha aqui, eu vou circular para vocês o carboninho bonitinho, bonitinho aqui para vocês. Nós também temos que a composição é feita com hidrogênio, tá? CH. E também nós temos que ela é formado com oxigênio. Então, basicamente, a molécula de lipídios, ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, bem tranquilo, né, gente? Ó, mamão com açúcar, tá? Agora, como é que é formado esse lipídio? Né? Como é que é formado quimicamente esse lipídio? Ele é o que nós chamamos de éster, tá? O éster é uma função orgânica, tá? Caracterizada, vou circular em azul piscina porque eu acho pertinente, tá bom, gente? Então, olha aqui, ó. Isso, ó, professor, isso aqui, gente, é um éster. Lindo, maravilhoso éster, tá? Como é que eu formo esse éster? Esse éster, galerinha, ele é formado através do ácido. Tu pega um ácido, meu Deus, ó, o professor escreve como, sei lá, ácido, tá? Mais um álcool, tá bom? Então, o éster é uma ligação que vai ser formada através da união de um ácido, tá bom, gente? Com um álcool. Então, presta bem atenção, vamos lá. Galerinha, isso é função orgânica, são reações orgânicas. Olha só, para me formar um éster, eu vou precisar de um ácido, que no meu caso dos lipídios, eles são quem? Ácidos graxos, tá? Que vai se unir com uma molécula que nós chamamos de glicerol, tá? Então, olha o glicerol, olha só a função orgânica. Glicerol. Quando nós temos um ol no final, ele é o que, pessoal? Um álcool, tá? Então, quando nós temos ol no final, nós temos que é um álcool. Então, nós vamos pegar o glicerol, que é um álcool, e vamos unir com um ácido graxo. E ele vai formar esta molécula linda, maravilhosa, que vos apresento aqui, que agora eu vou apagar, e vai ser, ó, que um éster de ácido graxo. Beleza? Mas vamos aos pouquinhos para a gente analisar direitinho como é que funciona essa reação de esterificação. Vamos lá, então. Então, quimicamente, os lipídios são compostos por ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Ele pode ter até 3 ácidos graxos, que nós chamamos de triglicerídeos ou triacilglicerol. Ai, professor, eu estou com triglicerídeo alto. É o mesmo triglicerídeo, gente. Triglicerídeos, triacilgliceróis são um glicerol ligado a um ácido graxo. 2 ácidos graxos, 3 ácidos graxos. Aí nós temos triacilgliceróis. Tranquilo, barbadinha, tá? Ele pode ser, quando nós temos somente um ácido graxo aqui, esse aqui não tem, porque isso pode existir, tá, gente? Nós chamamos de monoacilglicerol, porque só tem um mono. Quando nós temos dois, tá? Nós temos diacilglicerol. Então, nós temos 2 ácidos graxos ali preso. Esse glicerol, ele é uma molécula que ele é assim, tá, gente? Ó, tá aqui tem uma cadeia carbônica, tá? Ele tem um OH aqui, ele tem um outro OH aqui e ele tem um outro OH aqui, certo? O que esse OH representa? É o quê? É o grupamento
álcool, tá, gente? Sempre quando tiver um OH numa cadeia que ela é aberta, nós temos que ele é um álcool, senão ele é um fenol, né, gente? Química orgânica básica. Beleza. Bom, então eu tenho aqui OH, certo? E aí vem, o que que vai acontecer? O ácido, ele vai vir, tá? Tem um OH. O ácido graxo, ele vai vir aqui e vai se unir a essa parte da molécula que é o nosso grupamento funcional. No momento que nós temos essa união, nós formamos quem? Nós vamos chamar ele de éster, tá? Éster, agora sim. Então, nada mais é, os lipídios nada mais são do que ésteres de ácidos graxos. São moléculas de ácidos graxos que ligaram a parte do glicerol que é responsável pela sua função orgânica, ou seja, nada mais, nada menos que um OH, tá? E como esse glicerol tem três OHs, né? Então eu posso vir aqui um ácido graxo encaixa nesse OH. Eu posso vir aqui, vem outro e encaixa aqui, tá? Vem outro e encaixa aqui. Então ele pode ter três ácidos graxos acoplados nesse glicerol. E aí nós vamos chamar de triacilgliceróis ou triglicerídeos ou monoglicerídeos quando tem uma substituição, de glicerídeos duas, triglicerídeos quando nós temos três ácidos graxos ligados a esse glicerol. Beleza? Qualquer dúvida, gente, corre para o bate-papo público que a gente vai conversar a respeito de lipídios, beleza? Se vocês não querem, professor, eu estou meio envergonhado, não quero tirar dúvida agora, não tem problema. Esse vídeo vai ficar no YouTube e também vocês podem tirar dúvidas com os nossos colaboradores, que são os nossos monitores, beleza? Provavelmente vocês já estão presentes no grupo. Então, vamos dar continuidade. Olha aí para vocês que eu estava falando, gente. Olha aqui a molécula que era anteriormente o glicerol. Então, aqui vem o ácido graxo e vai ligar a molécula de OH. Depois eu vou explicar para vocês como é que ocorre essa ligação. Só entendam que é como se fosse uma tomadinha. Tem três plugs ali, é como se fosse uma extensão. Tem três pluguinhos ali, tá? Que podem ser ocupados. Então vamos lá, pode ocupar uma vez, que a gente vai chamar de monoacilglicerol, pode ocupar duas vezes, ó. Aqui está ocupando duas vezes, como se fosse uma tomada, vai ocupando uma vez, ocupando duas vezes. E o máximo que nós podemos ocupar dessa molécula de glicerol é três. Então a gente pode ver aqui, ó, que nós chamamos de triacilglicerol ou triglicerídeo. Também dá no mesmo nome, tá certo? É um nome mais usual que nós chamamos de triglicerídeo. Nós chamamos de triacilglicerol, que é justamente o glicerol que está todo ocupado com moléculas de ácido graxo ali. É como se fosse realmente uma extensão, né? Lembra que aquela extensão, às vezes tem três, né, tomadinhas? Tu vai preenchendo, ó, preenchi a primeira, coloquei um ácido graxo ali, preenchi a segunda, preenchi a terceira, né? Então, o glicerol, ele é uma molécula que pode ocupar até três ácidos graxos, que a gente pode denominar como nome de triacilglicerol. Ou se tiver duas só, em cachezinhos ali, dois ácidos graxos ligados a essa molécula de glicerol, nós vamos chamar de diacilglicerol. Se nós temos somente um ácido graxo ali, muito bem, eu estou precisando de só colocar um ácido graxo ali, nós vamos chamar de monoacilglicerol. Então a gente pode dar uma olhada aqui, que tem os exemplos, né, que vocês podem dar uma olhada aqui no slide para vocês. Então, aqui, ó, nós temos aqui um exemplo de monoacilglicerol. Nós temos aqui outro exemplo de diacilglicerol. E aqui ao passo, nós temos, né, para mim, a minha direita, né, nós temos, então, triacilglicerol, que é justamente uma molécula que anteriormente era o glicerol ligado com os ácidos graxos. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Professor, bom, agora eu entendi. Beleza. Bom, eu tenho um glicerol, que é um álcool, não esqueçam disso, ol, sempre no final, ol é álcool, e eu vou ligar com um ácido graxo, tá? Muito bem. Como é que isso vai acontecer? Como é que ele se liga? Tá, ela chega lá e conversa, tá? Eu quero aqui, ó, me ligar aqui contigo, eu acho que vai ficar bem. Não, são um maquinário bioquímico que vai fornecer isso aí, que vai acontecer. Aí um pouquinho mais de bioquímica, biologia.
tá certo? Vamos continuar então. Como é que isso acontece quimicamente? Bom, então, o que nós vamos estudar hoje, nós chamamos de reação de esterificação, tá? Essa reação de esterificação é dado por quem? Por um ácido, que no nosso caso é o ácido graxo, certo? Junto com um álcool, que no nosso caso é o glicerol, tá? Ol, álcool, final ol, álcool. Beleza? Então aí nós vamos ter uma reação que nós chamamos de esterificação. Nós vamos promover um éster, certo? Que é nada mais é do que este grupamento funcional. A gente viu lá na orgânica que existem vários grupamentos funcionais, pode ser um álcool, uma acetona, um ácido. E no caso aqui nós estamos fazendo uma reação orgânica, ou seja, nós estamos pegando duas funções orgânicas e juntando uma com a outra, certo? Então nós temos um ácido que nós vamos adicionar um álcool, ou vice-versa, né? Um ácido, um álcool mais um ácido, certo? E nós vamos ter o quê, pessoal querido e amado do desafio pré-universitário? Nós vamos ter o quê? Um éster, beleza? Nós vamos ter um éster e mais que uma molécula de água, H2O, tá bom? Beleza, ótimo. Como é que se forma isso aí? Deixa eu ver se no próximo slide. Não, aqui tá melhor. Então, aqui, ó. Lembra que vou marcar o álcool para vocês em azul. Olha que bonitinho. Caso tenha alguém que seja daltônico, eu posso fazer coisas diferenciadas, em quadrados. Aqui. Em azulzinho piscina, tá certo? Então nós temos um álcool. Álcool é o que? OH, tá, gente? Nunca esqueçam. E nós temos aqui, que eu vou riscar em rosa, tá? Uma molécula que é o grupamento funcional ácido. Então, nós temos o quê? COOH, que é característica de ácidos orgânicos. CO, olhem bem, deixa eu ver o pointer, olhem bem o pointer. COOH, tá certo? Isso aqui é característica de um ácido, tá? Nós vamos o quê? Combinar, é como se fosse como um quebra-cabeça. Nós vamos chegar lá, uma tomadinha, realmente. Nós vamos chegar lá e encaixar a molécula. Beleza. Então, o que que vai ter? Olha, o que que vai acontecer? Esse oxigênio, eu vou colocar em verde-limão. Esse oxigênio, ele passa para cá. Olha que bonitinho. Viu? Tá vendo ele aqui? Ó, bem querido aqui. E aí, gente? E aí, eu digo para vocês, bom, se esse oxigênio saiu daqui e foi para cá, quem está sobrando? Aí fica bem simples para vocês observarem, né, gente? Então, aqui, ó, o OH sobressalente vira, pega o hidrogênio que está aqui para formar quem? Água. Entenderam? Vamos lá de novo, então, para quem não entendeu. Nós temos aqui, então, um ácido, certo? Esse ácido, ele vai combinar com o álcool do nosso glicerol. Como é que ele vai fazer isso? Bom, ele vai pegar o oxigênio dele, vai ligar nesse carbono, e essa hidroxila aqui vai juntar com esse hidrogênio e vai formar quem? Água. Olha aqui, ó, ainda bem que já está em azul. Vai formar água. Então, gente, nós temos que uma reação de ácido, que é essa molécula aqui, tá, gente? Esse ácido, juntamente com o álcool, ele vai gerar o quê? Olha que o álcool, não esqueçam que é o nosso grupamento OH, ele vai ocorrer uma reação de esterificação, certo? E vai gerar o quê? Éster mais água, tá bom? Então, sempre quando a gente for falar com uma aguinha, uma água geladinha aqui, eu tava tomando mate, mas se der água esfria, eu tô tomando uma águazinha gelada aqui. Então, galerinha, vocês podem ver aqui que o ácido mais um álcool vai formar sempre um éster, que nada mais é do que esta função orgânica aqui, e vai gerar também uma molécula de água. Beleza? Vamos lá.
Isso, boa pergunta. Se é uma reação de substituição, olha, pelo que eu lembro, é uma reação de adição, tá? Nunca tinha pensado nela dessa forma de classificação, Thiago, mas acredito que seja boa pergunta. Eu posso te falar posteriormente, porque eu nunca tinha pensado nisso, se era uma reação de substituição ou se é adição. Na verdade, ele vai adicionar o oxigênio, né? E liberar, né? Remover a hidroxila. Então, é possível. Eu não vou te ser bem, como é que eu vou dizer, enfático nisso, mas depois eu posso até te responder posteriormente. Mas realmente é uma dúvida que eu também agora fiquei. Mas é essa a nossa reação de hoje que a gente precisa entender. Que vai sair uma molécula, uma parte da molécula que é característica, né? E vai sair também uma outra parte da molécula para formar o quê? Uma molécula de água, tá? Então, quimicamente, os lipídios eles são basicamente constituídos por carbono, principalmente hidrogênio, desculpa, com algumas moléculas de hidrogênio e oxigênio. E nessa ligação que tem a nossa tomadinha, os ácidos graxos, eles são quem? São os ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas que contêm de 4 a 36 carbonos. Então, vocês podem ver lá que essa molécula aqui, bem grandona, esse ácido graxo aqui, ele pode ser de 4 a 36, né? De 4 a 36 carbonos nessa constituição, tá? Que acontece com esses lipídios no nosso organismo? Bom, eles são óleos e gorduras, eles são as principais formas de a gente armazenar energia. Então, nas próximas aulas, vocês vão poder ver isso junto com a Kellen. A Kellen vai falar um pouco mais sobre essa parte nutricional, tá? Essa parte, por que ai, professor, o que essa gordura chata está fazendo aqui? Bom, ela tem diversas funções no nosso organismo, certo? Então a gente pode ter o quê? Ela principalmente age como proteção térmica e mecânica. Então, ela vai se concentrar principalmente no nosso abdômen, né, e no nosso peito, porque justamente nessa parte aqui do tórax, porque justamente é a parte que nós temos que ter uma maior proteção térmica, né, por causa dos nossos órgãos, pulmões, coração, intestino, né, estômago, e também ela serve como uma proteção mecânica. Então você chega, bate assim, você sente menos dor, né? E protege mais os seus órgãos para não receber justamente esse dano mecânico ou térmico, certo? Alguns alimentos, então, ricos em lipídios. Então a gente pode dizer que é os óleos. Agora, professor, qual é a diferença entre óleo e gordura? Bom, tá a 20 graus e ele tá líquido, nós chamamos de óleo. Se está a 20 graus e ele está sólido, nós chamamos de gordura. É exatamente o que? A diferença entre ponto de fusão. Então, o ponto de fusão é que vai dizer para a gente se ele é óleo de gordura. Se está a 20 graus e ele está líquido, então nós dizemos que ele é um óleo. Se está a 20 graus e ele está sólido, nós dizemos que ele é uma gordura, certo? Então, as principais fontes de lipídios presentes na nossa alimentação são os óleos, né? Frituras em geral, batata frita, hambúrguer, essas coisas maravilhosas. Tudo isso é rico em óleo, né, gente? Gorduras, né? Então, gordura de carne, que a gente pode ver aqui uma picanhazinha bem gostosa, né? Então, desculpem os vegetarianos, mas eu adoro uma carnezinha, né? Com vinhozinho, então nem se fala. Então, aqui nós temos aqui gorduras, né? Outra fonte, né, bastante rica de lipídios são as manteigas, né? Manteiga praticamente é lipídio, é só gordura, né? Então a gente usa bastante até para cozinhar, né? O leite, ele tem 3% mais ou menos quando ele é integral, ele tem 3% de gordura, né? Então ele é um alimento consideravelmente rico. A margarina, que nada mais é do que um óleo vegetal, tá? Então ele é um óleo vegetal que passa por um processo de hidrogenação, ou seja, nós modificamos ele quimicamente para justamente poder ficar sólido, mas isso é uma conversa para um outro momento, tá? Não é para agora, nossas aulinhas. O queijo, gente, o queijo, ele é extremamente rico em lipídios, então a gente pode ver aí que são alimentos que nós comemos no nosso dia a dia, tá certo?
Ovos também já foi o grande vilão, lembra até do colesterol, hoje já não é mais isso, mas ele é extremamente rico em lipídios e nem sempre esses lipídios são ruins, tá, gente? Quando a gente fala de lipídio, nem sempre o lipídio é ruim, tá? O lipídio pode ser uma coisa boa também, tá, gente? Os nuggets tem bastante gordura, bastante lipídio, né? Justamente porque vai peças que não são comumente consumidas, né? Que tem uma maior teor de gordura, né? Então, nuggets tem bastante gordura. Fast food, né, gente? Então, a gente vai comer aquele fast food, que eu não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe, aqueles dois bem famosos, né? A gente passa bastante no drive-thru para comer, é muito bom agora, né? Na pandemia a gente não precisa nem sair do carro, é só chegar lá, trocar, né? Fast food. Então são alimentos bastante ricos em lipídio. Aí chega também, a gente pode falar do abacate. Ah, professor, mas abacate é ruim? Não necessariamente, né, gente? Abacate tem uma gordura boa, né? Tem as gorduras boas e as gorduras ruins. Mas quem vai falar isso para vocês direitinho é a Kelly, né? Com a relação com a saúde. Beleza, castanhas também são ricas em lipídios, são lipídios bons, tá, gente? Então, vocês querem, professor, eu quero fazer uma dieta, pode comer castanhas, né? Dependendo, claro, consulte sempre um nutricionista, né? Ou um médico nutrólogo, para falar sobre a dieta de vocês, certo? Bacon também já não é muito, né? Tem bastante gorduras saturadas, né? Bolachinha recheada, que agora até lançaram uma nova, né? Uma nova que era antiga, que voltou. Maravilhoso, tem bastante gordura, né? Peixe, óleo de peixe, né? A gente sempre fala da aracida, ômega 3, né? É uma coisa interessante, porque realmente o ômega 3 ele tem propriedades boas, né? Mas tem tudo sempre com moderação e sempre consultar um nutricionista para vocês entenderem, né? Tipo, o que vocês devem comer, quando e se precisam de suplementação, porque às vezes não precisa. Mas quem vai dizer para vocês é um nutricionista. A azeitona, o azeite de oliva também é um tipo de gordura boa, né? Principalmente se tu não aquecer, tá? Não aqueçam lipídio, azeite de oliva, tá, gente? Azeite de oliva para ser usado em saladinhas, tá? Porque vai mexer com a configuração química dela. Então é melhor não mexer, não aquecer, tá, gente? Vamos cozinhar com manteiga, vamos colocar o azeite de oliva na saladinha que tá tudo certo, beleza? E aí nós temos, além de todos os lipídios que a gente falou, nós temos uma categoria que eu vou falar para vocês, que é um lipídio e que é um dos poucos lipídios que ele tem justamente uma característica de poder interagir tanto com a água quanto com o óleo, gente. Então, esse lipídio, ele vai ter essa característica de ter uma parte polar e uma parte apolar. Justamente, ele não é nem cá nem lá. Ele vai interagir tanto com a água quanto com o óleo. E nós chamamos eles de fosfolipídios, tá, gente? Fosfolipídio, então, o que que é? Eles possuem ésteres, não vamos esquecer o que que é um éster, formado a partir do glicerol. Então, ele tem essa molécula de glicerol e tem esses ácidos graxos presentes também, tá? Só que ele tem também essa molécula que tem um fósforo junto. E essa molécula que tem um fósforo vai dar essa característica de polaridade de uma parte da molécula. Então, é a mesma coisa, eu sou toda polar, mas eu tenho aqui, né, a minha mão, ela é uma parte polar, então eu consigo interagir com a parte apolar, e essa partezinha aqui, que é a minha mão, ela pode interagir com uma parte polar. Então, ele tem essa característica de poder interagir tanto com um quanto com o outro, né? Então, ele pode interagir com os dois. Esse é uma característica muito interessante, porque é através dessas moléculas, como o fosfolipídio, que nós vamos conseguir fazer o que nós chamamos de emulsão, justamente juntar, né, o ácido graxo, desculpa, juntar o éster de ácido graxo, que é uma molécula apolar, junto com moléculas polares, como a água. Tá? Então possuem o que? Essa parte de ácido fosfórico, tá? Esse ácido fosfórico, por sua vez, apresenta esterificado a um álcool aminado. Então, por exemplo, nós temos ali o glicerol e ele vai esterificar, esse ácido fosfórico vai esterificar com um álcool, tá, gente? Então, aqui, ó, vamos lá. Olha, glicerofosfato. O que nós temos que entender aqui? Que os fosfolipídios possuem uma parte que ela é o que? Polar.
Olha que legal, cara. Eu, por exemplo, o meu corpo inteiro é apolar e eu tenho uma parte de mim que ela é polar. Então, dito isso, eu posso interagir com essa parte, né? Essa parte aqui, eu posso interagir com a água. O resto, que eu sou apolar, eu interajo com a gordura. Cara, eu tenho justamente essa característica maravilhosa e maravilhinda de poder fazer o quê? Interagir tanto com um com, como com outro. E aí eu consigo, gente, fazer o que nós chamamos de emulsão, tá? O que é uma emulsão? É uma mistura de duas substâncias que naturalmente, sem precisar de um fosfolipídio, proteína também tem essa característica, tá, gente? Justamente de fazer o quê? Essa mistura de óleo ou gordura, né? Com água, de um lipídio com água. A gente fala óleo, né? Porque é uma coisa mais fácil da gente ver, né? A gente perceber quando a gente pega óleo com água, tá? Bom, aí chegamos na seguinte frase, mas então, se dois componentes não interagem entre si, o que que a gente fazer, né? Uma coisa, tem um casal brigando lá, né? Não se entendem nunca, o que que a gente vai fazer, gente? Bom, então vai ter que ter um meio termo para poder justamente fazer o quê? Interagir tanto com a água, tanto com o óleo, interagir tanto com um quanto com o outro. De repente, ó, um terapeuta de casais, seria um fosfolipídio, um terapeuta de casais? Fica o questionamento. Mas é isso, é basicamente fazer o quê? São duas moléculas que naturalmente elas não estão interagindo, elas olham assim, não vou interagir contigo, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma molécula que consegue naturalmente interagir tanto com um quanto com o outro. E nesse caso, né? Então, aí nós vamos ter essa emulsão, tá? Então, emulsão é, por exemplo, como se fosse, a gente vai produzir molhos, maionese, né? É umas emulsões clássicas, né? Aí, gente, para fazer a nossa maionesezinha, nós vamos pegar leite, ovo e nós vamos colocando óleo, né? Leite e ovo tem bastante água, mas o que que faz interagir o óleo com a água? Vocês já ficaram questionando isso? Gente, mas que estranho, o leite, se eu pegar e bater junto com o óleo, né, e aos pouquinhos, ele vai engrossando e, gente, dá origem a maionese de leite. Mas como é que acontece isso, gente? É através de um agente emulsificante, que pode ser um fosfolipídio, mas também, gente, olha que maravilhoso, único e perfeito. A proteína, ela tem essa capacidade de ser um agente emulsificante. Então, por isso que você consegue fazer, tá? ah, Maionese com ovo, porque ovo é rico em proteína. Ah, professor, mas eu faço uma maionese de leite, ó, que fica maravilhosa. Sim, porque o leite, ela é um agente emulsificante. A proteína do leite é um agente emulsificante. Eu consigo fazer essa interação do polar, que é no caso a água do leite, que ela está ali dispersa, né? Junto com o óleo que eu estou adicionando ali na minha batedeira, ou se eu estou fazendo lá na mão, né? Eu consigo fazer essa interação da água com o lipídio através de um agente que é o que nós chamamos de agente emulsificante. O que que é um agente emulsificante? É um agente responsável, então, por fazer uma ponte entre a parte polar e a parte apolar. Então, nós vamos misturar, então, a parte polar com a parte apolar. E aí nós temos que a parte apolar, ela é formada principalmente por água e a nossa parte apolar é basicamente formada por lipídios. Tá bem? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vamos continuar, tá? Então, quem faz isso aí? Tensoativos, surfactantes, emulsionantes, tá? Então, por exemplo, por que que o detergente funciona? Porque ele é um tensoativo, ele vai justamente agir na tensão superficial para poder misturar o polar e o apolar e poder a gente lavar, né, a nossa panelinha, o nosso prato, né, que é cheio de gordura, a gente pode conseguir arrastar essa gordura junto com a água, né? Então ele é o que nós chamamos de um tensoativo, né? Os fosfolipídios também têm essa funcionalidade justamente de ter uma parte polar e outra parte apolar. Então aí nós vamos ter que ele é um agente emulsificante. Bom, então, pessoal, vai formar o quê? Vai formar o que nós chamamos de micela,
que justamente o quê? A parte que é apolar, ela vai interagir com quem? Com a gordura. Ao passo que a parte que é polar, ela vai interagir o quê? Com a parte polar, tá certo, gente? Então, nós vamos chamar o que nós chamamos de micela, tá? Então, por exemplo, aqui, olha uma mistura que tem mais água do que óleo, tá? Então, vamos lá, uma mistura que tem mais água do que óleo, certo? Então, aqui nós vamos ver, ó, olha, se a gente for puxar e ampliar isso aqui, tá? Então, nós vamos ver moléculas de óleos dispersas. Olha aqui, ó, moléculas. E como é que está se dando isso aqui? Está se dando justamente o quê? Porque nós temos essas moléculas de óleo, a gente não vê a olho nu, tá, gente? Isso aqui são micromoléculas. Então a gente pode ver que, por exemplo, na maionese é assim que nós encontramos, tá? Que nós vamos ver o seguinte: o óleo vai ficar dentro, tá? Da molécula, da estrutura, e olha aqui, gente, o nosso tensoativo, o nosso agente emulsificante. Nós temos uma parte que ela é apolar, que vocês podem ver em verdinho, e a parte que ela é polar, então a gente pode ver na parte superior. Claro, né, gente? Imagina, a parte que é polar, eu coloco para fora. Porque a parte polar, ela vai ficar para fora, ela vai interagir com quem? Com a água, nesse caso, que é a parte para fora. E a parte que ela é polar, ela vai ficar para fora. E a parte que é apolar vai ficar para dentro. Então, ela está interagindo com o que dentro. Depende do que tem mais para fora, né? Depende do que tem mais. Se tem mais água, eu vou lançar a minha parte da molécula, que ela é polar, eu vou lançar para fora. E a parte apolar eu vou ficar para dentro, porque eu tenho mais água, né, gente? Então eu vou deixar, vou externalizar a parte mais polar para fora. Claro, existe, professor, uma outra possibilidade? Existe, claramente. Nós temos, às vezes, quando nós temos uma estrutura que tem mais óleo do que água. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma micela que ela tem um comportamento justamente ao contrário, né, gente? Ah, bom, se tem mais óleo, né, ao meu redor, o que, que eu vou fazer? Vou externalizar mais a minha parte apolar, né, gente? Ah, gente, eu vou externalizar mais a minha parte apolar, porque tem mais óleo na volta. Então, o que, que eu vou fazer? A parte apolar vai para fora e a parte polar vai ficar dentro, retendo o que tem menos quantidade, que nesse caso é a água. Tá bom? Então, nós temos esses dois tipos de emulsão básicas, né? Existem outros tipos, mas básicas é isso. Que nós temos uma emulsão do tipo óleo em água, tá? Então, nós temos mais a água aqui presente, e nós temos uma segundo tipo de emulsão, que é do tipo água em óleo. Então, nós temos mais óleo presente. Se eu tenho mais óleo, eu vou lançar a minha parte apolar para fora. Se eu tenho mais água, eu vou lançar a minha parte polar para fora. Beleza? Entenderam? Esses dois tipos básicos de emulsão. Tá? E os fosfolipídios são justamente excelentes agente emulsificante, porque ele tem justamente esse fósforo, tá? Que vai dar essa característica polar. Então, esse fósforo interage com a água. E aí eu tenho uma parte apolar que vai interagir com o meu lipídio. Então, ele tem justamente o que nós vimos no nosso desenho. Nós temos uma parte que ela é apolar, ao passo que nós temos uma parte que ela é polar, que nem nós vimos anteriormente no nosso desenhozinho aqui, tá? Aqui nesse caso do fosfolipídio é um grupamento de fósforo, tá? E nessa parte apolar é o ácido graxo, tá bom? Vamos passar aqui. Bom, pessoal, nesses 10 últimos minutos, vamos se dedicar então um pouquinho, vou tomar uma aguinha aqui. A aula passou rápido hoje, né, gente? Então, ó, vamos lá. Vamos falar sobre questões de vestibular e questões de Enem. Eu sempre gosto de deixar esses 10 minutos finais, tá? Para a gente poder conversar um pouquinho a respeito das questões do Enem, para a gente também fazer um resumão de tudo que nós vimos lá. Então, essa questão aqui do Enem de 2012, espero que todo mundo esteja enxergando. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo.
Então, gente, olha que lindinho, tá? Isso aqui é uma estrutura bem parecida com a estrutura que a gente viu, que a gente vê em biologia, que chama de bicamada lipídica, que é justamente o quê? É justamente são essas duas camadas de lipídios, não? Então a gente pode ver aqui que tem uma camadinha e outra camadinha, tá? Que é a bicamada lipídica, tá? Que a gente pode ver isso em membranas celulares. Bom, aí tem uma estruturazinha aqui bonitinha e fala de fosfolipídio, meio aquoso, né? Vocês podem ver aqui essas bordinhas aqui são apolares que estão interagindo com a polar e as bordinhas exteriores estão interagindo com a parte polar. E aqui ela mostra o que são, ele mostra que são os fosfolipídios. Aí questiona, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza polar, ou seja, inteiramente solúveis em água, apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa, anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases, insaturada, ou seja, possuem duplas ligações em sua estrutura, ou anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica que gosta de água e outra hidrofóbica, que não gosta de água. É justamente essa característica que nós estamos retomando aí, que é justamente o quê? Então, a nossa questão é, o fosfolipídio, ele é anfifílico, ou seja, possui uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Beleza? Vamos lá, outra questão então. Análise afirmativa. Ésteres derivados de ácidos graxos, os ácidos carboxílicos. Então, ó, vamos lá. Ésteres derivados de ácidos graxos, ou seja, são ésteres que foram formados com ácidos graxos, tá? De cadeia longa, em geral de 10 ou mais carbonos. Só uma afirmativa, né, que ele comenta aqui. A que tipo de composto se refere a afirmativa, sabendo que são provenientes de reações de esterificação? Vamos lá, reação de esterificação quando a gente fala de ácidos graxos. Bom, se eu estou falando de ácidos graxos, ácido graxo mais álcool. Nossa, que cor horrível eu resolvi escrever. Mas vocês entenderam, né? Que é o ácido graxo mais álcool, que é a nossa hidroxila, vai formar quem? Aí tem a alternativa, né? Que é uma questão extremamente de bioquímica. Lipídios, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos. Bom, então essa aqui tá, gente, ó, dada, tá, gente? Então é o nosso que lipídios. Não são proteínas, não são carboidratos. Na aula que a Kellen vai falar sobre carboidratos, tá? Ácidos nucleicos. Hoje ela não pôde dar aula porque ela teve um probleminha com a internet dela, mas não tem problema. Essa aula vai servir como subsídio para as próximas de bioquímica, que inclusive ela vai mencionar. Tá bom? Bom, então vamos, acredito que seja a última questão, agora faltando aí uns 7 minutinhos para acabar a nossa aula. Com o título Boca Livre, esse é um vestibular da FUNESP de São Paulo, tá bom? Com o título Boca Livre, a revista Veja, edição 1298, ano 26, número 30, de 28 de julho de 1993, página 55, publicou um artigo sobre uma nova droga ainda em testes, Worlstat, desenvolvida pelo laboratório Hoffmann-La Roche. A reportagem diz que essa droga, ela bloqueia uma fatia dessas enzimas, impedindo que elas desdobrem as enormes moléculas de gorduras em fragmentos menores. Assim, a gordura não tem como atravessar as paredes do intestino e não chega à corrente sanguínea, tá? Então, gente, vocês podem ver que aquela molécula de lipídio, né? É uma molécula que ele é um éster de um glicerol ligado a vários ácidos graxos. São moléculas grandes, tá? Vamos uma noção de bioquímica aí. Bom, para quebrar essas moléculas grandes, porque a gente come, né? Um hamburguinho, né?
um carboidrato, um lipídiozinho, uma proteína, etc. Maravilhoso. A gente come aquilo, certo? E aí a gente precisa degradar isso, porque nosso intestino ela não vai pegar um pedaço de carne, né, assimilar. Então a gente vai desenvolvendo enzimas que vão quebrando, tá? Que quebram gordura, que quebram proteína, que quebram carboidratos, né? Então nós temos várias enzimas. E aí, o que faz esse orlistat? Esse orlistat, ele bloqueia essas enzimas. Então, o que eu faço? Eu como essa gordura e ela não é assimilada pelo meu organismo. E ela vai simplesmente pelas fezes. Eu não absorvo. Eu posso comer a gordura e ela não é absorvida. Então, isso se chama orlistat. Eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Isso aí, gente, um nutricionista tem que falar para vocês e um médico tem que recomendar, porque causa grandes coisas. Por exemplo, tem gorduras boas que a gente deixa de assimilar, tá? Tem algumas vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que são absorvidas se a gente tiver lipídios, tá? Nem sempre todo lipídio é ruim, tá, gente? Lipídio já deixou de ser vilão, não é isso aí. Então, nós temos que ter proteínas. O Orlistat, que é um remédio, ele justamente faz o quê? Ele inibe que essas enzimas sejam produzidas no intestino para a gente poder absorver. Então, ela passa direto, a gente não absorve essas gorduras. Então, as enzimas que o Orlistat bloqueia correspondem, então, proteases? Não, a gente não está falando de proteínas. Lipases. Muito bem, a gente já falou de lipídios. Então, para quebrar, ó, a gente pode ver que, por exemplo, as moléculas de gordura, quando fala em gordura, a gente vai automaticamente assimilar para lipases, que são as enzimas que vão quebrar essas gorduras para a gente poder assimilar. Tá certo? Então, pessoal, essa é a resposta correta de hoje nessa questão. Então, a lipase vai justamente quebrar essas moléculas de gordura. Pessoal, então, por hoje era só das nossas aulas de química. Muito obrigado, eu que agradeço. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar pelo meu e-mail ou também pode pedir para algum professor me passar o WhatsApp, não tem problema, tá? Para quem não me conhece, eu sou químico de alimentos, né? Então, por isso que a gente fala bastante de bioquímica e sou professor do IFSU, Campus Pelotas Visconde da Graça, que também é uma disciplina que a gente trabalha lá, que é Química de Alimentos 1, tá? Fundamentos da Química de Alimentos 1 no superior e também eu dou aula no técnico. Mas a gente sempre trabalha com essa parte de lipídios, proteínas, carboidratos, né? E aí que é uma das coisas que bastante cai, assim, essa parte de bioquímica, porque justamente bioquímica é ciências da natureza, porque envolve biologia e química, e o Enem é bem interdisciplinar, tá bom? Então, pessoal, acredito que por hoje era isso. Eu desejo a vocês boa continuação dos estudos e que vocês consigam arrasar agora nas próximas provas, né? Quem for fazer o PAV, quando ele for executado, quem for fazer o Enem, tá? Não fiquem nervosos, tentem não ficar, porque eu também já fiz o Enem e eu fiquei nervoso, aí acontece, tentem levar água, chocolate, tudo de muito, muito bom. A Química está preparando algumas atividades para vocês fazerem, né? Nas próximas aulas, tá? Que a gente vai ainda oferecer. No final do ano, a gente está pensando em fazer alguma coisa mais dinâmica, tá? Então fiquem ligadinhos que coisas boas estão para vir, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com a próxima aula, que acredito ser de história, tá? E até lá, então, nos falamos. Beijos e bons estudos. Qualquer